Aleluia. Podemos dar graças a Deus pela sua bondade. Amém. Quantos podem dar graças a Deus pela sua bondade nesta tarde? Amém. Amados, vamos tomar os nossos lugares. Nós temos vindo a estudar a carta aos Hebreus e no último estudo bíblico nós estivemos falando acerca dos versículos 32 até 38 e estivemos falando que aqui o escritor ele vai mencionar um conjunto de nomes. Um conjunto de outros nomes. Ele não lhes vai dar o destaque dos exemplos anteriores, mas vai mencioná-los como exemplos de fé. Ele começa com a expressão, que mais direi? O que é que eu vou dizer mais? Eu já falei de tanta gente que fez tanta coisa tão extraordinária. O que é que eu vou dizer mais? Ele passa a ideia que existem mais exemplos, mas que ele neste momento está chegando ao fim da lista dos que ele escolheu e não pretende ser mais exaustivo. E isto apela para a memória e a imaginação dos seus leitores para irem buscar todos aqueles exemplos do Velho Testamento e trazê-los novamente à memória como exemplos de fé. Então ele menciona alguns como Gedeão. Gedeão, Deus pode fazer mais com 300 homens de fé do que com 32 com medo e dúvida. Baraque obteve vitória sobre Jabim, rei de Canaã. Jefté venceu os amonitas apesar de ser um homem rejeitado. Davi que nem foi trazido. Ó Jessé, traz lá os filhos. Até o Davi. O Davi ficou nas ovelhas. Samuel, vários textos sobre Samuel. E depois vemos o que é que ele fala acerca dos seus feitos. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Da fraqueza tiraram forças. Ainda falámos um bocadinho sobre ressurreição. Vimos que ressurreição está ligado dos mortos em geral, da vida física. Vimos também que esta ressurreição foi por um espaço de tempo e depois vimos que em relação a Jesus essa ressurreição é diferente porque ele ressuscitou com um corpo glorioso e de forma definitiva para não mais morrer. E tivemos falando um bocadinho acerca do que é que isto nos ensina também para nós. E hoje eu queria olhar para a conclusão deste texto. Encontramos lá nos versículos 39 até ao versículo 40. Amados irmãos, quando nós olhamos para este capítulo 11, nós encontramos uma lista enormíssima de homens e mulheres de fé. Nós encontramos uma lista de feitos enorme que estas pessoas fizeram. E o escritor escrevendo para pessoas que estavam a um passo de voltar atrás na sua fé, ele lembra-lhes quão grande foi a fé destes homens e quão inspiradora esta fé deve ser para cada um de nós. Amados irmãos, quando você tiverem problemas e dúvidas e quando o diabo meter na sua cabeça que você pode dar um passo atrás, lembre-se destes homens, de cada um deles, do que é que pela fé eles fizeram. Olha, leiamos o texto da Palavra de Deus. Homens, e estou a ler a revista atualizada, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esta é a tradução mais usual, mas eu queria utilizar uma tradução um pouco diferente. E gostava que nós pudéssemos ler este mesmo texto, mas numa outra tradução. Bons demais para este mundo. Alguns andaram de um lado para o outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas, escondendo-se em covas e cavernas. E estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu
tudo quanto Deus lhes havia prometido. Porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Este texto começa desconstruindo a ideia das pessoas que são torturadas. As pessoas são torturadas porque as dizem, olha, não merece viver. O que é que acham que diziam acerca de Estevão? Estevão não merece viver. É um perigo. Estevão é uma anormalidade. Vamos matar Estevão. Sabe o que é que o escritor aos Hebreus diz? O mundo não era digno. O mundo não merecia tais pessoas. E, meus amados irmãos, prezadas irmãs, se nós olharmos para o relato da morte de Estevão, nós vamos perceber que Deus mostrou quem era Estevão. Eles estavam vendo um homem, um herege, um homem que trazia confusão, que semeava dissensão entre o povo. E sabe o que é que ele dizia? Estou vendo o céu aberto. Eles estavam dizendo, este Estevão é uma pessoa a eliminar, mas diz que o seu rosto brilhava. O mundo não era digno. E, meus amados irmãos, que isso possa ser dito de nós, mesmo quando nós passamos pela dor e pelo sofrimento, que isso possa ser dito de nós. Olha, heróis da fé e o tempo eram tão grandes que o mundo não era digno. As pessoas daquele tempo não eram dignas de conviver com eles. Mas não alcançaram a promessa. Um dos homens que é falado aqui é um exemplo que eu não me canso de falar, que é Abraão. Abraão, olha para as estrelas do céu. Vai ser a tua descendência. E ele viera muitos anos, nenhum filho, e a promessa que a descendência dele ia ser como as estrelas. Amados irmãos, ele tinha tudo para recuar na sua fé. Ele tinha tudo para andar para trás na sua fé. Mas ao invés disso, ele confiou. Amados irmãos, às vezes nós olhamos e pensamos para aquilo que Deus tem prometido para a eternidade de cada um de nós. Aquilo que Deus tem prometido quando nós partirmos deste mundo, se partirmos salvos com Jesus. E sabe o que é que nós dizemos? Mas eu não vejo nada. Conta as estrelas. E coloca lá a tua fé. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Não alcançaram a promessa. Deus prometeu a Abraão uma terra. A terra era dos cananeus. Sabe quando é que ele teve uma terra? Quando a esposa morreu e ele precisou de a sepultar. Coisa tão estranha. Não era suposto aquilo ser tudo dele? Ele comprou-a. Mas sabe uma coisa? Ele acreditou que o Deus que prometeu em alguma altura, Ele iria cumprir. Amados irmãos, nós vivemos na época do já. Não queremos esperar nada para daqui a bocado. Tem que ser tudo agora. E sabe uma coisa? A fé leva-nos a confiar que o nosso Deus que prometeu pode não cumprir agora, mas Ele vai cumprir, porque Ele nunca falhou. E se nós formos ver a história, é verdade que Abraão não viu, mas isso não implicou que Deus deixou de cumprir. Ele cumpriu. Ele cumpriu as suas promessas. Amado irmão, talvez há coisas que tu não vais ver aqui, mas Deus irá cumprir. E é aí que reside a tua fé. É aí que reside a tua confiança. Naquilo que não vês, mas que confias que a palavra de Deus sempre se vai cumprir. Quantos podem dar glória a Jesus porque a sua palavra se vai cumprir sempre? Amém. Olha,
olhando para os heróis da fé no tempo, a vida do herói, ele viveu mostrando a sua fé. O tempo da sua vida constituiu-se num período de prova. E que prova! E que prova! Coloquemos-nos agora nos sapatos de Moisés. Faraó, Deus disse: deixe ir o meu povo para que me sirva. Faraó, este povo vai sair. Sabe o que é que eles viam? Nada, mais trabalho, mais açoites, mais opressão. E de repente dá-se a Páscoa e foi uma euforia tão grande que eles saíram e disseram: pronto, nós já não voltamos para trás. E quando eles olham lá para o fundo, vinham os exércitos de Faraó e eles disseram: e agora como é que vai ser? Deus queria testar a fé deles. A única coisa que eles viam era montanhas dos lados, o exército atrás e mar na frente. E eles só diziam: para que lado é que vamos morrer? Mas Deus tinha prometido que eles iriam sair. Amado irmão, prezada irmã, às vezes Deus permite que nós passemos por provas, por um tempo de teste, em que olhamos para a esquerda, vemos montanhas, olhamos para a direita, vemos montanhas, olhamos para trás, vemos Faraó e olhamos para a frente, tem o mar. E nós dizemos: e qual é o meu caminho? Deus mandou por aqui, qual é o meu caminho? E é aí que Deus diz: quando não há caminho, eu trato disso. E eu arranjo caminho. O povo de Israel passa para o outro lado. E todos os dias eles tinham que comer. Todos os dias que eles tinham que comer. E o maná, durante o tempo do maná, foi um tempo diário de teste. Vocês vão buscar a comida para hoje. E faz favor, não sejam assambarcadores. Porque senão vocês vão ter uma carrada de bicho na vossa tenda. Então eles iam lá e eles apanhavam o maná suficiente para o dia, para aquele dia. Mas sabe uma coisa? Eles olhavam para o céu e não sabiam se via, se não vinha. Eles tinham que confiar que no dia seguinte Deus ia dar outra vez. E, meus amados irmãos, isto ensina-nos que enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos de viver em cada dia, dependendo do Deus que provê, que nos guarda, que nos abençoa em cada dia, nem que seja de uma forma milagrosa. Mas Ele sempre cuida de nós em cada dia. O sacrifício de Jesus torna válida a confiança do herói. O escritor aos Hebreus, ele explica que aquilo que eles ganharam lá no Antigo Testamento não foi completo, porque havia uma coisa maior. E essa coisa maior concretizou-se quando Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. E, meus amados irmãos, ainda hoje, se você quiser ser herói, você precisa de concretizar tudo, não apenas com a sua fé, mas mais do que isso, com fé naquele que morreu na cruz do Calvário, o enviado de Jesus. E então assim, a glorificação do herói virá. Todos juntos aguardamos a vinda de Jesus para todos juntos sermos glorificados. E tudo o que o homem recebeu é muito pouco. Mesmo aqueles que receberam coisas extraordinárias lá no Velho Testamento, tudo isso é muito pouco quando comparado com aquilo que iremos receber quando Jesus Cristo nos vier buscar. Amado irmão, se você acha que recebeu bênçãos de Deus, quem é que aqui já recebeu bênçãos de Deus? Posso ver os vossos braços? Posso ouvir um amém? Receberam mesmo bênçãos de Deus? Lamento dizer-vos, mas foram pequeninas. Sabem porquê? Porque quando nós chegarmos à presença dele, nós vamos ver coisas tão grandes. O grande e o pequeno só pode ser visto por comparação. Amém?
Você não pode comparar uma amêndoa com um melão. Porque quando você encontrar um melão do tamanho da amêndoa, você dá-lhe um pontapé e não serve para nada. E não sei como é que vai ser se você alguma vez for a passar debaixo de uma amendoeira e lhe cair em cima uma amêndoa do tamanho do melão. Tem que ser comparado. Aquilo que nós recebemos aqui é pequenino. É tão bom, mas é tão pequeno quando comparado com aquilo que vai ser. Amado irmão, e é aí que a nossa confiança deve estar bem firme. Nós estamos muito satisfeitos por aquilo que Jesus tem feito por nós, pelas bênçãos que Ele nos dá, em cada dia e em cada momento das nossas vidas aqui. Mas nós olhamos para a frente e sabemos que quando chegarmos à Sua presença vamos receber muito mais. A Sua bênção será muito maior. Olhe, pense comigo. A fé no tempo presente é necessária para viver. A fé no tempo futuro para os heróis do Velho Testamento e no passado para nós leva-nos à necessidade de confiar no sacrifício de Jesus. Mas nós olhamos para a frente, para o futuro, e nós confiamos na recompensa. Esta recompensa que é para nós e que é para eles. Permitam-me ler convosco na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e nos versículos 17 até 21, e diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando é que é o tempo da nossa peregrinação? A nossa vivência por aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. O tal sacrifício que foi no passado para nós e que foi no futuro, no tempo de Abraão e de todos os outros heróis lá do Velho Testamento. Como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós e por ele. Credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amados irmãos, que o Senhor nos possa ajudar e abençoar a termos os nossos olhos firmes, colocados, sabendo que há algo maior para cada um de nós. Olhemos um pouquinho mais para a frente. E eu queria olhar para a centralidade da promessa. Não receberam a terra prometida. Abraão ficou à espera da tal descendência. Em ti serão benditas todas as nações e a vida eterna. Mas sabem uma coisa? Isso vai vir. Sabem porquê? Porque o mesmo Deus, Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpriu com Abraão, com a terra prometida. Ele enviou Jesus Cristo, o Messias, e Ele tem prometido a vida eterna. E Ele vai cumprir. Amém? Como é que eu tenho a certeza que Ele vai cumprir? Deixem-me perguntar-vos, alguma vez Ele não cumpriu? A Bíblia diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E a minha pergunta começa, qual era a probabilidade de uma promessa destas se cumprir? Ele não cumpriu? Sabe porquê? Sempre Ele vai cumprir. E, meus amados irmãos, se nós sabemos que Ele sempre vai cumprir, podemos ter a nossa confiança
A nossa fé bem colocada na pessoa de Jesus Cristo. Sabendo que, por mais difíceis que sejam os problemas, por mais difíceis que sejam as dificuldades, por mais difíceis que sejam as situações, sempre Ele irá fazer com que a sua palavra permaneça fiel. Quando alguém lhe disser alguma coisa, essa pessoa pode cumprir ou não. Quando Deus disser alguma coisa, fique tranquilo, porque Ele vai cumprir. Amém. Olha, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deixem-me buscar NTLH para nós olharmos aqui numa outra tradução. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco, eles, os do Antigo Testamento, fossem aperfeiçoados. Esta é a expressão do escritor aos Hebreus, dizendo que há alguma coisa que Deus tem preparado e que não vai ser dada uma coisa de cada vez, mas que num dia Ele vai dar tudo junto a toda a gente. E eu estou à espera desse dia. Amém? Amém? Estamos à espera desse dia. Olha, sabe qual é o problema? É que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o Apocalipse e agora cada vez que acontece alguma coisa, há não sei quantas pessoas preocupadas com o Apocalipse e esquecem-se que vai haver um dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai haver um dia em que Ele vai voltar a este mundo. Vai haver um dia em que Ele vai julgar todo o homem, toda a mulher. E parece que nós vivemos esquecidos disso. Tão preocupados qual é a cor do cavalo. Tão preocupados qual é a taça. Tão preocupados qual é o selo. E tão esquecidos desta realidade tão importante. Jesus vai voltar. E eu tenho que estar preparado para me encontrar com Ele. Jesus vai julgar. Eu tenho que estar preparado para me encontrar com Ele como juiz. Jesus vai recompensar aqueles que são seus. E eu estou anelando por esse dia. Que o Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs e que esta possa ser a nossa vivência em cada dia. A vinda do Messias Redentor já está cumprida. Falta cumprir apenas a nossa glorificação e a deles, para que todos juntos possamos estar com Cristo, desfrutando do total da salvação que Ele comprou para nós. Que o Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs e que nós possamos em cada dia desfrutar desta esperança. Sabe, nós olhamos, e nestes últimos dias nós olhamos para tudo aquilo que está à nossa volta e olhamos para quadros tão pessimistas, quando nós temos um quadro tão otimista nas nossas mãos. Estes quadros pessimistas poderão cumprir-se ou não. Mas este quadro otimista, se eu for fiel a Jesus, eu vou desfrutar dele. Então, compensa colocar a minha confiança em Jesus. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Querendo Deus, no próximo estudo bíblico, nós iremos dar início ao capítulo 13 da carta aos Hebreus. Estamos aproximando da parte, ao capítulo 12 da carta aos Hebreus. Estamos aproximando da parte final da carta e eu acredito que Deus ainda quer falar aos nossos corações por este texto tão maravilhoso que Ele deixou para cada um de nós. Fiquemos de pé. Eu vou pedir a um irmão, uma irmã, que está alegre com Jesus, e está alegre por causa destas promessas tão grandes, desta esperança tão grande, deste exemplo, ou destes exemplos tão encorajadores que nós encontramos na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11. Então, meu amado irmão, levanta a sua voz ao Senhor, glorificando a Deus, adorando ao Senhor por aquilo que Ele já nos tem dado. Aleluia.